Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Nextaris, né? Sempre enquanto há vida, cada um dos campograndenses principalmente, todos conectados aí, eu sou com muito orgulho registrado como campograndense, embora tenha nascido em Itaú, acho, que é um lugar agradável também, mas bem pequeno, né? Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, onde se toma muito tereré. Infelizmente, né, a Covid-19, se não anulou, diminuiu isso o compartilhamento do tereré, né? Você tomando, todo mundo. Mas, cada um dessa maneira, né, sempre está no Nexteris, o próximo tereré. Eu uso o Nexteris, né, Dog Tag, a identificação com quem gosta de leitura. Ou às vezes até a pessoa não gosta de leitura, mas gosta de tocar na informação. E aqui dizendo que o mensageiro não é importante, frase de Stigmata, né? Irônica, eu sempre digo, né? É dita na voz do Jesus Cristo do filme Stigmata. Valoriza mais a mensagem, né? A mensagem ela tem a informação. E aqui, como eu digo, eu não pretendo passar um domínio absoluto de qualquer coisa que eu trabalhe no Nexters, né, com a leitura. É aproximar as pessoas, né, de um interesse em conhecer. E eu aconselho, compra o livro. Nesse momento que eu estou fazendo, é o Deus, uma biografia do Jack Mills. Hoje, junto aqui, porque eu fui olhar, estava olhando na internet, encontrei um jornalista chamado Reinaldo José Lopes, que inclusive ele dá uma entrevista interessante no site de ciência do Sérgio Sacani, né? Acho que é Ciência Sem Fim. Vou colocar Sérgio Sacani e já aparece lá o podcast dele, né? Quem gosta de ciência, ele é simpaticíssimo, ele é ótimo e tem um domínio muito forte mesmo das coisas que ele fala. E é legal que o que ele não sabe, ele fala que não sabe, mas sabe muito, muito. Em ciência ele é dominante mesmo. Eu encontrei lá o Reinaldo Zé Lopes e ele tem um artigo publicado na Super Interessante com o mesmo nome do livro do Jack Mills. Até lá embaixo aparece a referência, mas eu não investiguei tão a fundo, né? Apenas digo que é excelente. O artigo dele não fala sobre Deus, uma biografia, só a obra do Jack Mills. Não, ele discorre de maneira mais ampla, né? Porém sintetizada, de maneira jornalística, sobre a ideia, né? O conceito de Deus. Aí ele coloca até lá Deus criança, Deus jovem, Deus adulto, né? Ele trabalha isso aí, eu coloquei ali o link e recomendo, né? Repetindo o nome dele, Reinaldo José Lopes, para quem já não conhece, ele já está há um tempo promovendo informações aí, né? E aí eu coloquei alguma coisa escrita aí junto com o vídeo. Hoje, fora aquilo ali que está escrito, hoje a leitura aqui ainda é no prelúdio, porque o prelúdio, na verdade, é o primeiro capítulo do livro, tá? Então ele trabalha bastante na justificativa, né? Como ele escolheu falar de Deus. Aqui, hoje, o que se destaca é uma pergunta que ele faz inicialmente, né? Ele inicialmente pergunta, podemos perguntar, ao menos, de que forma Deus difere da criatura humana com a qual, segundo seu próprio testemunho, ele se parece até certo ponto. Em outras palavras, supondo que Deus e a humanidade não são idênticos, em que medida são diferentes? A pergunta. O que torna Deus divino? O que há de especial em seu caráter? E, acima de tudo, podemos perguntar, respeitando sempre os limites da Bíblia, né, como obra de literatura, como se dá o desenvolvimento, né, de suas ações, as ações de Deus, e como ele evolui. Porque, na verdade,
como eu falei anteriormente, da leitura do Jack Mills. Jack Mills coloca Deus não sendo imutável, né? Como seria o motor do universo, né? O motor físico colocado a partir de Aristóteles. Não. Ele não promove essa ideia, pelo contrário. E ele coloca que na maioria das religiões, né? Se a gente olhar lá os gregos, até mais, há uma humanidade nos deuses, né? Uma semelhança. E eu acho até que é difícil fugir disso, né? As pessoas que nos informam como que seriam os deuses em cada religião, né? E aí ele tem algumas coisas que eu estou colocando, essa minha leitura é do principal, né? Do que há de principal em cada capítulo. Ele coloca que pode-se pensar, é claro, que não existe um real desenvolvimento, que Deus é monotamente o mesmo, sempre e impenetravelmente misterioso desde a primeira até a última de suas aparições. E nenhum resultado pode ser descartado, né? Pode ser que alguém interprete de alguma forma essa ideia, em que ele não concorda. Eu vou junto, né? Na verdade, há muito de humanidade em Deus. E aqui é o próprio artigo que eu citei do Reinaldo José Lopes, ele toca muito bem nesse aspecto, né? Lá na abertura. Então ele coloca que como um personagem, Deus como personagem principal, central da Bíblia, né? Ele, por mais que haja conflitos aí de vários raciocínios, há isso de aparecer um toque humano em Deus, a semelhança que ele propõe, que já foi falado, né? Ele coloca aqui, ó, que interessante, uma arte feita pela reutilização intensificada de vidas e da linguagem humanas. A Bíblia é inquestionavelmente uma extraordinária obra de literatura e o Senhor Deus um personagem dos mais extraordinários. Mas uma de suas premissas básicas desta biografia que ele escreve, da qual nós estamos tratando na leitura, é que nem a obra, nem o personagem são tão inumanos a ponto de essa avaliação interpessoal ter de ser descartada. Não. O que ele continua afirmando aqui é que o trabalho dele, a sua escrita, toca nisso de Deus ter uma evolução a partir do contato com a sua criação, com o homem. Esse ponto, isso aí vai atingir o ponto mais alto em Jó, que lá vai ser tratado, e eu pretendo fazer de todos os capítulos lidos, se não o mais, um dos mais tocados, né? Com uma propositada agudez maior, né? Olhar mais de perto a obra de Jó, até porque muitos dizem que está entre as 10, outros entre as 5, entre as 3 maiores obras de estudo. E quando vai para o estudo de literatura da Bíblia, ou mais. Então hoje é isso, resumidamente, isso que ele coloca, tá? Porque a gente veio um último trecho aqui, né? Ia tocar direto no a ordem no cânon, mas resolvi, porque é bastante importante, né? Isso aí que ele fala, né? Que em determinado ponto da Bíblia hebraica, Deus fala dele como um mistério, mas por que ele não faz antes, né? Porque não se encontra na própria Bíblia nada que nos
autorize a ver Deus como um assunto a ser evitado de maneira assim, num silencioso respeito. A palavra deles mesmo, um respeitoso silêncio, é invertido. E o que ele segue é justificando, né, que o estudo do caráter de Deus de maneira biográfica, né, é possível porque há evidências, né, dessa semelhança entre o Criador e sua criatura, entre Deus e o homem, certo? É isso aí. Tava dando uma olhada, ver se tinha mais algum apontamento aqui que devesse ser colocado aqui. Mas não, por hoje é isso. Espero que seja entendido, que se leia lá o que eu falei do Reinaldo José Lopes, né? E o vejam, ele é muito interessante e ele fala de outras coisas, ele fala do Senhor dos Anéis, ele tem, né, as postagens dele e são excelentes, né? Bastante generoso. Ele tem 4 livros publicados, cito a moça que entrevista aí, ele fala dessa obra, né? E ele gosta muito de coisas que eu gosto, Senhor dos Anéis e tal. Eu não gosto muito do Nárnia. Nárnia não, não, não rolou. Tá? Mas Senhor dos Anéis, Game of Thrones, uau! Né? E isso tem conexão, é interessante, uma obra à parte para nós, uma imensidão de estudo do Tolkien e essa relação das divindades, né? O esforço do Tolkien em criar algo mítico. Ele fala, bem, por hoje é só, sigamos.